Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Milagres, o seu devocional diário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que também precisa ser alcançado pela palavra. Tenho convicção de que essa mensagem vai falar poderosamente com você. Deixe seu nome e o seu pedido de oração nos comentários, que no devocional de amanhã nós vamos te mandar um abraço especial. Que esse devocional toque o seu coração e traga esperança no seu dia. E o tema de hoje é: você é o protagonista da sua história. Com base no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina no seu coração, assim ele é. O devocional de hoje, ele fala de uma autoimagem. Então, assim como o ser humano imagina no seu coração, na sua mente, assim ele é. Então, a palavra nos fala que a maneira como a gente se enxerga tem influência em quem realmente nós nos tornamos. Alguns dias atrás, eu estava conversando justamente com uma pessoa muito próxima e nós estávamos falando sobre a culpa. Quem aqui nunca sentiu culpa ou arrependimento de algo que fez errado na vida? Quem? Quem nunca se sentiu assim? Só que o resultado de carregar pesos de culpas, de mágoas, de arrependimento é altíssimo. Por quê? A própria Bíblia nos fala que assim como a gente imagina, ou seja, você acredita que uma pessoa que carrega culpa, ela vai ter uma imagem de si boa, uma imagem de si capaz de realizar grandes coisas segundo o poder de Deus que habita nela? Vou até compartilhar com vocês um trecho, do que eu conversei com essa pessoa. Nós estávamos falando sobre erros que nós cometemos sim no passado e que hoje, com o nível de consciência e de conhecimento da palavra que nós temos, percebemos que tomamos decisões erradas. Só que identificamos que a gente ainda carregava essa culpa. E como que a gente identificou isso? Foi através de uma conversa, foi através de um relacionamento de amizade com essa pessoa que nós decidimos abrir ali alguns pontos da nossa história, que são pessoas confiáveis, pontos da nossa história que fazia total diferença para a gente se libertar dessas culpas. E identificamos também que essa culpa dessas decisões erradas estava fazendo com que a gente não vivesse muitas das promessas de Deus, porque a minha mente e a mente dessa pessoa nos levava sempre para o passado. E a gente falava, nossa, eu sinto culpa disso, nossa, eu ainda carrego culpa. E a Bíblia fala, porque assim como você imagina, assim você se torna. Então nós percebemos que o resultado na nossa vida estava carregado daquilo que a gente já não queria mais, que eram resultados que nos levavam cada vez mais para um estado de culpa. E aí hoje eu quero deixar essa reflexão para você, que foi o que nós fizemos, um inventário da nossa vida. Identificamos que em uma determinada área você pode fazer esse inventário em todas as áreas da sua vida e ver quais são as áreas que ainda por algum motivo você julga que errou e que você carrega a culpa disso. Seja num relacionamento amoroso, seja na área financeira, seja uma palavra que você falou para alguém, um carinho que você não deu, enfim, alguém em alguma área da vida hoje carrega uma culpa. E o que vai trazer leveza para você é justamente entregar essa culpa para Jesus. Entregar esse peso para Ele, soltar esse fardo, porque não dá pra gente fluir na vida de forma próspera como Deus quer, um futuro de paz, de prosperidade, de esperança, se a gente carrega a culpa, a mágoa, o ressentimento. Então, assumir o protagonismo da sua história e chamar a responsabilidade para si e decidir entregar essa culpa, esses pesos aos pés de Jesus faz total diferença. Porque precisamos ser intencionais nisso, é uma decisão racional que requer o quê? Um posicionamento nosso para vivermos uma jornada de fé com protagonismo e autorresponsabilidade. Se eu acredito que toda promessa de Deus é uma expressão da vontade dele para mim, então eu devo parar de ficar
no lugar de vítima, no lugar de carregando essa culpa e muitas vezes nem conseguindo liberar o perdão para uma pessoa, e isso faz com que a gente carregue um fardo, muitas vezes culpa, remorso, mágoa, ressentimento. E a gente precisa se colocar no lugar que Deus nos chamou para estar, que é o quê? É render, é se arrepender, é falar, olha, não quero mais ficar com essa culpa, eu não nasci para carregar essa culpa, eu levo aos pés do Senhor isso. Fez total diferença na minha jornada quando eu compreendi que aquilo que eu penso sobre mim, aquilo que eu acredito sobre mim, sobre as pessoas, é de fato aquilo que eu vou viver. Porque quem me garante isso é a própria Bíblia. Assim como eu penso, eu sou. Assim como eu penso, eu me torno. Então, se hoje você pensa que você é um fracassado, uma fracassada, que nada dá certo pra você, de que as coisas pra você sempre é muito difícil, lembre-se que a forma como você pensa e ter essa resposta do Senhor foi algo que transformou literalmente todas as áreas da minha vida, porque aí eu compreendo que é mais uma ação, atitude minha de escolher os pensamentos que vou ter a meu respeito, partindo da verdade, da Bíblia, daquilo que Deus fala pra mim, do que qualquer outro tipo de sentimento. Porque lembre-se, muitas vezes o sentimento de culpa é para nos manter presos em situações que não vão permitir que nós avancemos e crescemos em fé, em prosperidade de todos os tipos, em saúde, porque cada vez que a gente se mantém preso na culpa, no remorso, na mágoa, é atraso pra gente mesmo. Então, que o devocional de hoje, para você, faça você repensar e fazer, sim, um inventário na sua vida de possíveis culpas ou mágoa que você carrega dentro de si e que tem impedido você de viver o extraordinário de Deus para sua vida. E vamos para o momento da oração. Deus Pai, no devocional de hoje, eu percebi que tudo aquilo que eu penso sobre mim é o que eu vou viver na minha vida. Então, se ainda existir culpa, remorso, mágoa, ressentimento, e se eu estiver ainda em culpa, que o Senhor alivie isso e tire isso de dentro de mim. Que o Senhor traga à minha memória quais são as situações para que eu possa liberar perdão e me liberar também para viver o seu extraordinário. Porque eu tenho a consciência hoje de que tudo aquilo que eu penso forma quem eu sou. Então, que o dia de hoje eu tenha mais intencionalidade nos meus pensamentos e consiga identificar quando for a voz da culpa, que eu não dê espaço para ela, mas que eu dê espaço para a tua voz, a tua verdade, a tua palavra no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Te esperamos no devocional de amanhã.